Capítulo 10. Intimidade com o Espírito Santo. Eu acredito que o Espírito Santo é uma das pessoas mais ignoradas dentro da igreja. Agora chegamos à seção do livro que eu ansiava por discutir como o Senhor realmente se aproxima de nós. Primeiramente, deixe-me reiterar. Ele anseia por você com uma intensidade maior do que você anseia por ele. Recorde as palavras de Moisés, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Êxodo 34:14. Recentemente, enquanto estava em profunda oração, antes mesmo de perceber o que dizia, exclamei: Senhor, se eu não puder ter uma amizade íntima com você aqui na terra, então, por favor, me leve embora para o céu. Meus joelhos tremeram um pouco enquanto as palavras fluíam do meu coração. Eu sabia o que estava dizendo, ainda assim, quase que imediatamente minha mente gritou: O que você acabou de pedir? Meu senso de raciocínio perguntou se eu deveria pedir semelhante coisa. Poucas horas depois, peguei um avião para Phoenix, no Arizona. Assentei-me e peguei a minha Bíblia na maleta e somente a abri. O primeiro verso que meus olhos viram foram estes que seguem. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha. Não seja surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem a cova. Salmos 28, verso 1. Eu quase pulei da minha cadeira. Quais eram as chances de meus olhos coincidentemente caírem sobre essa escritura? Eu lidei exatamente com o que tinha perguntado poucas horas antes. Sabia que era uma palavra de Deus enquanto meu coração estava acelerado. Davi diz que não estamos em melhor situação do que um pecador indo para o inferno, se Deus não fala conosco. Eu carrego a Nova e Viva Tradução comigo, então a consultei. E coincidiu com o que havia orado naquela manhã. Lê-se: pelo que se você se calar, eu também poderei desistir e morrer. Isso é precisamente o que eu exclamei. Quantas vezes eu tinha lido este versículo e nunca tinha visto sobre esta luz antes? Imediatamente soube que não tinha orado contrário à vontade de Deus, mas sim pelo Espírito Santo. Isso novamente afirmava para mim que Deus não quer ficar em silêncio conosco, e Ele deseja seriamente se comunicar conosco. Uma das minhas escrituras favoritas contém estas palavras escritas por Davi. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Salmos 27, verso 8. Você pode ouvir o suspiro do coração de Deus? Ele está convidando cada um de nós, dizendo: aproximem-se, eu quero comunicar-me com você, compartilhar meu coração e mostrar-te grandes e poderosas coisas que você não conhece. Isso deveria descrever a vida de cada cristão. Chegai-vos a Deus, e Ele diz, se nós o fizermos, Ele garante, Ele se chegará a vós outros. Nós determinamos o nível de nossa intimidade, não Ele. Ele já abriu a porta que leva à sua câmara privada. Ele está esperando, nos chamando para chegar. Depende de nós para responder. E quanto mais perto chegamos, mais Ele revela os seus desejos. Mesmo assim, olhe as palavras de Tiago antes mesmo deste grande convite. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Tiago 4, versículo 5. Ele anseia por nós, ainda assim com ciúmes. Nos últimos capítulos vimos que Ele não nos compartilha com os desejos cobiçados deste mundo. Por essa razão diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4,4. Não é diferente de uma esposa dizendo ao seu marido infiel: você não pode ter-me junto com a sua amante, então escolha. Se você a escolher, você me rejeitou e eu estou indo embora. Com o Senhor não é diferente. Ele não nos compartilhará com o mundo. Ele deve ser a paixão dos nossos corações ou ele não se revelará a nós. Subtítulo: O Espírito que habita em nós anseia. Anteriormente, discutimos intensivamente seu desejo por nós, mas agora precisamos nos focar na palavra Espírito. É de máxima importância o que a Escritura registra, é com ciúme que por nós anseia o Espírito. Jesus não está aqui na terra, ele está assentado à direita da majestade das alturas. E ele foi para lá há quase 2000 anos. No dia que Jesus partiu, os anjos falaram essas palavras a seus discípulos. Varões galileus, eles disseram, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1, versículo 11. Ele foi fisicamente levado em uma nuvem para longe dos seus olhos e nos foi prometido que ele retornaria do mesmo modo. Não me entenda mal, nosso maravilhoso Salvador Jesus anseia por nós, mas aquele que está entre nós desde pouco depois da ida de Jesus é o Espírito Santo, e ele é a pessoa específica da Trindade de Deus, identificada neste verso. Mesmo assim, de várias formas, ele não é notado por aqueles que clamam em nome de Jesus. De fato, eu acredito que o Espírito Santo é uma das pessoas mais ignoradas dentro da igreja. Pense nisto. Com que frequência você dirigiria seu carro por 20 minutos com uma pessoa ao seu lado e não diria uma palavra a ela em toda a viagem? Ou então escutaria música cristã ou estações de rádio enquanto dirige sem perceber a sua companhia? Nós falhamos em reconhecer o seu companheirismo em casa, no escritório e em inúmeros lugares que ocupam o nosso tempo. Ainda assim, se perguntados, certamente perceberíamos sua existência e sua habitação em nossos corações. Subtítulo: Nossa imagem do Espírito Santo. Uma das razões para a falta de reconhecimento de sua presença e companheirismo é a nossa imagem do Espírito Santo. É mística por causa do jeito que temos escrito e pregado sobre ele. De fato, se eu ganhasse $1 cada vez que eu tivesse escutado o Espírito Santo sendo referido por isto, eu seria financeiramente rico. Infelizmente, ele é visto por muitos como uma entidade santa ao invés de um que é mais santo e deseja ser o nosso amigo mais íntimo. Se nós somente meditássemos na Escritura, reconheceríamos que ele tem uma mente, Romanos 8, 27, bem como uma vontade, 1 Coríntios 12, 11, e emoções que são descritas por seu amor por nós, Romanos 15, 30. Ele fala, Hebreus 3, 7. De fato, ele faz isso claramente. 1 Timóteo 4, 1. Ele ensina, 1 Coríntios 2, 13. Pode ficar triste, Efésios 4, 30. Insultado, Hebreus 10, 29. E podem tentar mentir para ele, igual a qualquer outro ser humano. Nossa primeira impressão dele é usualmente a imagem de uma pomba. Mas por que ele é imaginado como pomba? Ele nunca se manifestou antes como uma pomba. Em todos os 4 evangelhos é registrado que João Batista viu o Espírito de Deus descendo sobre Jesus como pomba. Mateus 3,16, Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32. Isso não faz dele uma pomba. Eu tenho ouvido declarações semelhantes feitas por homens e mulheres como ela correu como um vento ou ele é forte como um boi. Isso não faz daquela mulher um vento ou do homem um animal quadrúpede. Eles são seres humanos. Alguém pode dizer, sim,
Mas o apóstolo João viu o Espírito Santo de Deus como lâmpadas de fogo quando ele contemplou o trono de Deus. Sim, mas é verdade que ele escreveu: diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 4, versículo 5. Mas esse mesmo João também escreveu: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Veja Apocalipse 5, versículos 6 ao 9. É bem claro que ele está falando de Jesus, mas nossa percepção dele não é a de um animal. Nós certamente conhecemos a Jesus como sendo uma pessoa cuja imagem nós fomos criados e não fomos criados à imagem de um animal. O Espírito Santo é uma pessoa e nós fomos criados à sua imagem. Que maravilha, sua imagem! Lemos em Gênesis: também disse Deus: façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. Não diz: eu farei o homem à minha imagem. Não, foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo criando o homem em harmonia. Estamos bem cientes da participação do Pai e do Filho na criação, mas a Escritura declara claramente: o Espírito de Deus me fez. Jó 33:4. E novamente: envias o teu Espírito, eles são criados. Salmo 104:30. Então, quando Deus disse: façamos a nossa imagem, o Espírito Santo estava certamente incluído. Nós somos criados à imagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, e não um vento místico ou um caprichoso pássaro. Como pôde Maria ter engravidado pelo Espírito Santo se nós não fomos criados à sua imagem? A Escritura registra: Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. Mais tarde, o anjo do Senhor disse a José: porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Mateus 1,20. Se o Espírito Santo fosse uma coisa ou um isto, como poderia um homem ser formado em Maria? Ela engravidou pelo Espírito de Deus. Necessita-se de 2 seres da mesma imagem para se criar um descendente normal. Eu espero que você esteja vendo que o Espírito Santo é uma pessoa, de fato, uma pessoa maravilhosa. Por esta razão, Paulo diz aos cristãos: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. 2 Coríntios 13:13. Note que ele diz: e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Durante anos estudei a palavra comunhão, porque conhecer a Deus intimamente é a minha paixão. Já procurei em praticamente todos os dicionários gregos em que pude colocar as minhas mãos. A seguir estão algumas das principais definições. Primeiro, associação. Segundo ponto, compartilhar junto ou relações sociais. Terceiro, parceria ou participação mútua. Quarto ponto, estreita associação mútua. E quinto, intimidade. Há outras palavras usadas para definir comunhão, mas elas parecem se aproximar de, no mínimo, uma das definições descritas acima. Então eu escolhi essas. Vamos olhar separadamente cada uma delas e meditar a respeito? Subtítulo: Associação. A primeira palavra associação é definida pelo dicionário Webster como companheirismo ou companhia. É também definida como a qualidade ou estado de ser camarada. Você nunca esperaria encontrar companheiros que se abstêm de interagirem entre si. Ambos se mantêm informados em relação ao que eles estão fazendo atualmente ou planejando fazer.
São camaradas e há uma contínua comunicação entre eles. Essa relação entre o Espírito Santo e seus servos é exemplificada repetidas vezes no livro de Atos. O que segue é somente um exemplo de uma das declarações de Paulo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Atos 20, versículos 22 e 23. Você pode ver em suas próprias palavras a contínua comunicação entre Paulo e o Espírito Santo? Eles eram juntos, camaradas na vida, viagem e ministério. O mesmo é verdade em cada servo do Senhor no Novo Testamento. Não importa aonde eles iam, ele estava com eles e se comunicava com eles quando olhavam para ele. Ele era o companheiro deles. Filipe, outro discípulo, deixou a comunhão com toda a cidade e viajou pelo deserto. Ainda assim, ele não estava sozinho ou perdido sem saber o que fazer. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Atos 8, 29. Pedro, tentando descobrir o que significava uma visão difícil, não precisou se basear no seu próprio conhecimento das Escrituras, porque ele ouviu a voz do Espírito dizer: ao que Deus purificou, não consideres comum. Então, direcionado mais adiante, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, e desce, e vai ter com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Atos 10, versículos 19 e 20. Você vê o companheirismo do Espírito Santo em toda a equipe de Paulo. Lucas registra: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando a Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Atos 16, versículos 6 e 7. Eu poderia citar vários exemplos. No entanto, o ponto em que eu estou querendo chegar é que os servos do Novo Testamento estavam bem cientes da companhia do Espírito de Deus com eles. Nunca foi uma ocorrência arrepiante ou fora do normal interagir com ele. Eles esperavam seu envolvimento em suas vidas, bem como nós esperamos o envolvimento de qualquer outra pessoa que viva conosco 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pessoas perguntam-me se me canso dos quartos de hotéis em minhas viagens. Eu respondo honestamente: nunca me cansei deles. De fato, eu já estive nas mais belas cidades do mundo e não tive o desejo de passear por elas, porque estava desfrutando tanto de sua companhia que não queria perder aquele tempo. No passado, antes de realmente entender e experimentar o companheirismo do Espírito Santo, certamente ficaria chateado quando estivesse sozinho. Precisava de pessoas ao meu redor constantemente. Agora me vejo ansiando por solidão para que possa facilmente ouvir e falar com Ele. Essa é sua paixão, comunicar-se com você. Tire um minuto e feche seus olhos e pense a respeito do Espírito Santo como sendo seu companheiro ou camarada, porque a palavra de Deus declara: a associação do Espírito Santo seja com todos vós, ou medite nisto, que o companheirismo do Espírito Santo seja com todos vós, ou novamente, que a companhia do Espírito Santo seja com todos vós. Deixe essas palavras expandirem-se no seu coração para abrir as portas da intimidade entre você e o Criador. Subtítulo: Compartilhando juntos. A segunda definição, compartilhando juntos ou relações sociais, descrevem a troca de pensamentos ou sentimentos. As ocasiões mais proveitosas que tenho com o meu círculo íntimo de amigos são as vezes em que conversamos e compartilhamos as coisas mais profundas ou mais íntimas dos nossos corações.
Nessas vezes, nós nos tornamos vulneráveis e compartilhamos coisas que alguém que não nos conhece realmente pode entender mal ou desdenhar. No entanto, sabemos que esse não é o caso com nossos amigos mais queridos. Eles não fariam nenhum nem outro pelo que conhecem o nosso coração e não irão interpretar mal o que nós estamos compartilhando. Paulo dá um exemplo semelhante de relacionamento com o Espírito Santo quando ele escreve: "Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência." Romanos 9:1. O Espírito Santo conhecia o coração de Paulo, do mesmo jeito que Paulo conhecia o seu. Havia uma intimidade que se desenvolveu pelo compartilhamento mútuo de seus pensamentos e sentimentos mais profundos. Novamente, isso é porque o temor do Senhor é tão importante. O Senhor não compartilhará seus pensamentos mais íntimos com aqueles que não os veem como preciosos. Do mesmo modo que nós não lançaremos nossas pérolas diante daqueles que querem corrompê-las. Simplesmente coloquemos deste modo: nós nunca iríamos compartilhar as coisas mais íntimas de nossas vidas com aqueles que não têm o nosso coração. Com Deus não é diferente. Um santo do Antigo Testamento exclamou: "Porventura desvendarás os arcanos de Deus ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso?" Jó 11:7. Ainda assim, por causa da abertura da porta da intimidade com o Espírito Santo que a nova aliança nos traz, Paulo euforicamente diz: "Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus." 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Note que é o seu Espírito. Ele é uma pessoa da Trindade que compartilha conosco as coisas íntimas ou profundas de Deus. Uau! Isso não te excita? Então, pare novamente. Feche os seus olhos e medite no próprio fato de que o Espírito Santo deseja esse tipo de intimidade com você. Ele anseia em mostrar seus mais profundos pensamentos e sentimentos e quer escutar os seus. Porque a palavra do Senhor declara que o compartilhamento dos pensamentos e sentimentos do Espírito Santo seja com todos vós. Subtítulo: Parceria. A terceira definição, parceria ou participação mútua, é maravilhosamente exemplificada pelo testemunho dos líderes da igreja do passado. Eles escreveram na sua carta: "Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós." Atos 15:28. Eles mostraram nitidamente o ponto de vista do Espírito Santo, bem como o deles. Isso era uma participação mútua na decisão, eram parceiros no trabalho do reino. Isso pode ser visto no Antigo Testamento, quando Deus veio até Abraão discutir o seu plano para Sodoma e Gomorra. Foi permitido a Abraão expor a sua perspectiva e Deus concluiu sua decisão depois de ter ouvido o conselho de Abraão. Isso também é visto algumas vezes com Moisés. O Senhor, em sua ira, estava pronto para destruir os filhos de Israel e o teria feito se não fosse pelo conselho de Moisés. Ele teve que relembrar a Deus de suas próprias promessas e reputação. E o resultado de um desses conselhos nós lemos em um relato. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera que havia de fazer ao povo. Êxodo 32:14. Moisés e Abraão, ambos, eram parceiros de Deus. Ainda assim, eles não tiveram uma comunhão contínua como a que nos é dada hoje sob as provisões da nova aliança. É assombroso quando você pensa nisso. Nós vemos claramente a evidência do papel do Espírito Santo como nosso velho parceiro quando escutamos as palavras de Paulo faladas aos líderes de Éfeso. "Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue." Atos 20, versículo 28.
Nesse versículo, nós podemos ver claramente a diferença entre as pessoas da Trindade, ainda assim em perfeita harmonia. O Espírito Santo é a primeira pessoa de que se fala e ele é o que constituiu bispos. Depois, o Pai é mencionado na frase Igreja de Deus. E, finalmente, nós vemos o papel do Filho, que com seu próprio sangue nos comprou. 3 pessoas diferentes e ainda assim um Deus. Isso é difícil de compreender, mesmo assim, temos um exemplo natural que ilustra minuciosamente. Nós sabemos que a água tem 3 formas diferentes: gelo, sólido, líquido e vapor de água, gasoso, com a mesma estrutura molecular. Então, assim é a Trindade: 3 pessoas diferentes, uma pessoa perfeita. Novamente, é interessante notar que o Espírito Santo foi a pessoa que colocou esses líderes em suas posições. Isso também é visto claramente quando os anciãos de uma igreja diferente, Antioquia, buscaram ao Senhor. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para o Chipre. Atos 2, versículos 2 ao 4. Ele era a pessoa da Trindade trabalhando com estes homens para glorificar o nome de Jesus. Destes exemplos, vemos uma parceria definida na qual o Espírito Santo é o líder ou nosso velho parceiro. Eu devo enfatizar novamente: esse é o desejo que você e eu sejamos co-trabalhadores com Ele. Sim, parceiros. Nós lemos claramente isso na carta de Paulo aos Coríntios, quando ele escreve: porque de Deus somos cooperadores, colegas de trabalho. 1 Coríntios 3, versículo 9. Colega significa camarada ou associado. A versão King James nos mostra claramente dizendo: porque nós somos trabalhadores juntos com Deus. Uau! Novamente eu pergunto: que camaradas você conhece que não interagem ou trabalham juntos? Tire outros poucos minutos e pondere no desejo do Espírito Santo de ser seu velho parceiro. Pelo que a palavra de Deus declara, que a parceria do Espírito Santo sejam com todos vós, ou, novamente, que o Espírito Santo participe mutuamente com todos vós em todas as coisas. Subtítulo: Estreita associação mútua. A próxima definição é estreita associação mútua. Isso é mais bem descrito pelas experiências que tenho tido durante os anos com grandes homens e mulheres de Deus. Eu me lembro da primeira vez que encontrei o Dr. David Chu, que pastoreia uma das maiores igrejas do mundo em Seul, na Coreia do Sul. Era a sua primeira visita à minha igreja natal. Nesta época, eu era um dos pastores auxiliares e tinha a responsabilidade de transportá-lo durante a sua visita. Há alguns anos eu fazia isso, então já tinha buscado quase 100 ministros e muitos vieram à nossa igreja. No entanto, dessa vez seria diferente, porque quando ele entrou em meu carro pela primeira vez, a presença do Senhor entrou com ele. Quase que imediatamente eu comecei a chorar. As lágrimas estavam rolando pelo meu rosto. Eu fiquei bem quieto, porque não queria perturbá-lo antes de sua ministração. Contudo, finalmente me senti compelido a falar. Disse de uma forma séria e suave: Dr. Chu, Deus está aqui, no nosso carro. Ele sorriu e afirmou, balançando a cabeça. Depois pensei o quanto este homem tem escrito e pregado na comunhão que ele desfruta com o Espírito Santo. Então me lembrei de outros que tinha ido buscar ao longo dos anos, que também enfatizavam e viviam em um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Mesmo que tenha transportado aproximadamente 100 ministros, havia somente uns poucos que me lembro que, quando os conheci, imediatamente entrei em contato com o Espírito Santo.
Uma dessas pessoas era uma senhora chamada Ginny Wilkerson, uma ministra que passou anos como intercessora e que já está com o Senhor. Quando ela entrou no automóvel da igreja pela primeira vez, minha boca deve ter ficado aberta durante toda a viagem em admiração. Eu tive dificuldades em me concentrar na direção. Percebi que estava na presença de uma mulher que não somente sabia a respeito de Deus, mas realmente o conhecia intimamente. Ela falou muito a respeito do Espírito Santo e sua presença era evidente e forte todas as vezes que eu estava com ela. Recentemente eu falei a uma igreja no noroeste dos Estados Unidos com capacidade para 4.000 membros. Preguei a respeito do Espírito Santo no culto da manhã de domingo e naquela noite, quando nós retornamos, era para eu subir ao púlpito por 45 minutos. Bem, eu não peguei o microfone até 2 horas depois do culto, porque o Espírito Santo tinha outros planos. Ele ministrou para tantos, foi assombroso. Finalmente, antes que eu pudesse subir ao púlpito, o pastor, que não é mole nem um homem fraco, ele pode levantar pesos de mais de 227 quilos deitado em um banco. Veio a mim em lágrimas dizendo: John, em 8 anos que pastoreio essa igreja, nunca senti a presença de Deus tão forte. Eu respondi imediatamente: há uma razão para isso, e é porque nós falamos a respeito do Espírito Santo nesta manhã, e sempre que você fala sobre ele, ele se manifesta. Essa estreita associação mútua pode ser vista em casamentos. Há alguns ministros que frequentemente falam de suas esposas. Eles a incluem nas mensagens ou falam a respeito delas quando não estão presentes na conversação. Eles estão sempre juntos, não só na privacidade, mas aos olhos do público também. Então, quando você pensar no pastor, você também pensa em sua esposa. O mesmo é verdade se a esposa é a pastora. Frequentemente perguntam a respeito da Lisa quando ela não está comigo, porquanto eu falo e escrevo a respeito dela também. No entanto, há outros ministros que, mesmo sendo casados, raramente falam de suas esposas ou aparecem juntos. Quando você menciona o nome destes ministros, não irá pensar imediatamente em suas esposas. O mesmo é verdade do Espírito Santo. Há certas crianças que têm uma estreita associação mútua com o Espírito de Deus. Quando você fala deles, você pensa no Espírito Santo, porque essas pessoas conscientemente ministram como parceiros juniores com ele e continuamente o reconhecem. Portanto, ele se manifesta em seus ministérios. O resultado é que Jesus recebe mais honra, porque o Espírito de Deus glorifica a Jesus. O Espírito Santo quer estar em uma estreita associação mútua com você. Se você honrar ele, então ele se manifesta. Mas se você não honrar, será só um pouco diferente do ministro que não tem intimidade com a mulher com quem está casado há anos. Ele e a sua esposa não estarão somente distantes um do outro, mas eles estarão distantes aos olhos do público também. Então pondere nisto, que a estreita associação mútua do Espírito Santo seja com todos vós. Subtítulo: Intimidade. A última definição da lista acima é a palavra intimidade. Essa palavra é a que melhor define comunhão, pelo que ela é a soma de todas as outras 4 categorias que nós já discutimos. De fato, uma das definições de comunhão no dicionário Webster é associação íntima ou afinidade, comunicação. Intimidade só pode ser desenvolvida pela comunicação, que é o caminho para uma forte amizade. Uma versão do Novo Testamento diz que a amizade íntima do Espírito Santo seja com todos vós. Na Bíblia, a mensagem. De novo, tudo aponta para a amizade.
Esse é o propósito da comunhão. O Espírito de Deus deseja ser seu amigo. Ele anseia por sua companhia. Ele deseja te ensinar o que ele sabe e seu conhecimento é infinito. Ele é Deus, não há nada escondido ou misterioso para ele. Não há conhecimento que ele não possua. Como Isaías diz: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como o seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías 40, versículos 13 e 14. A resposta é: ninguém, porque Ele é Deus. Eu repetirei, Ele é Deus. Sua sabedoria, conhecimento e entendimento são ilimitados e Ele anseia por ensinar a você o que Ele sabe. Pense nisso, quando você sabe de alguma coisa de grande valor, você apaixonadamente deseja compartilhar com aqueles que estão próximos e que você ama. Não é diferente com Deus, Ele deseja compartilhar o que Ele sabe com você. Você vê o que está disponível? Você tem perdido isso porque não tem buscado a pessoa da Trindade que habita em você? Já tentou desenvolver um relacionamento com Jesus separado do que tem com o Espírito Santo? Muito frequentemente na igreja, nós tentamos nos aproximar de Jesus longe de um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Contemplei isso recentemente e o pensamento que veio a mim foi de que nos dias do ministério de Jesus na terra, frequentemente os judeus queriam um relacionamento com Deus longe de Jesus. Eles fizeram semelhantes declarações, tais como: nós não somos bastardos, temos um Pai que é Deus, João 8,41. E nós somos discípulos de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, João 9, versículos 28 e 29. Eles estavam confiantes no seu relacionamento com Deus, que na realidade não possuíam. A sua confiança vinha do fato de que conheciam sua palavra, escritura, dada por Moisés. Mesmo assim, eles realmente conheciam? Eles se recusaram a receber da própria palavra que se fez carne, que estava no meio deles. Mesmo nos dias de hoje, muitos crentes querem um relacionamento com Jesus separado do Espírito Santo. Ainda assim, Ele é o que está no meio de nós e ninguém pode conhecer a Jesus fora dele. E para complicar o assunto mais adiante, o Espírito de Deus é mais fácil de se ignorar do que Jesus era para os judeus, porque Ele não é carne e sangue como Jesus era. Jesus disse: se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. João 14, 7. Jesus está simplesmente dizendo: o Pai não está aqui, Ele está no céu. Mas se você chegar a me conhecer, você irá conhecer a meu Pai, porque nós somos um. Bem, o mesmo é verdade para o Espírito Santo. Jesus está no céu. Mas se você chegar a conhecer o Espírito Santo, você conhecerá também a Jesus, porque eles são um. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, versículo 9 e 1 Pedro 1, versículo 11.